Boa noite, irmãos. É bom estarmos na casa do Senhor. E o Senhor alegra o nosso coração, porque Ele sempre nos traz aqui. E isso é alegria para nós, poder estar na casa dEle, poder ter a comunhão com cada irmão e saber que a cada momento o Senhor é presente neste lugar. Osmar, pode levantar, por favor, aqui um pouquinho? Obrigada. Então, é para nós um motivo de alegrar o nosso coração, porque o Senhor, Ele é a nossa alegria. Não depende das circunstâncias, o Senhor sempre é a nossa alegria. Mas o que nós separamos hoje para estar falando é um texto com certeza conhecido de todos. Sempre nós vamos ver na palavra Jesus falando através das parábolas. E no nosso entendimento, a parábola era algo que servia para facilitar o entendimento das pessoas. Só que é exatamente o contrário disso. A parábola vem do grego, parabole, e significa pôr ao lado. É o contrário daquilo que nós pensávamos e de que já tínhamos escutado, que era um facilitador do entendimento daquelas pessoas. Quando Jesus falava por parábola, ele tinha um propósito, ele tinha algo a ensinar, mas não era para todas as pessoas. Porque no meio da multidão, por onde Jesus andava, por onde ele caminhava, existiam muitas pessoas que estavam ali com outros interesses. Então, quando Jesus falava por parábola, como no significado diz que é pôr ao lado, é deixar para depois, o momento certo, o momento oportuno. As parábolas de Jesus, elas tinham uma grande significância. E elas nunca ficavam sem solução. Ao momento certo, ele dava a resposta para os seus discípulos. E assim também como os discípulos, nós perguntávamos, por que então que Jesus falava por parábolas? Exatamente porque nem todas as pessoas estavam prontas para entender aquela mensagem. E nem todas as pessoas tinham o interesse de conhecer o significado daquela parábola naquele momento. Então, os discípulos perguntam para Jesus, por que daquela parábola? Para os irmãos verem que não era uma coisa fácil de entendimento, que a gente falava, não, era para que as pessoas pudessem entender melhor. Só que não era isso. Por quê? Se fosse os discípulos, na mesma hora, entenderiam o que Jesus estava ensinando. Mas eles sempre perguntavam, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Não é verdade? Então, Jesus depois, ele dava a explicação daquela parábola. Uma outra coisa interessante é que a parábola que nós vamos estar vendo hoje, ela vai estar trabalhando exatamente tudo que a gente tem trabalhado nesse mês de missões. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas, o capítulo 8, nós vamos estar lendo alguns versículos, do versículo 4 ao versículo 14. Os irmãos podem permanecer sentados, e nós vamos estar então fazendo uma leitura. Lucas 8, do versículo 4 ao 14. Nos outros evangelhos também nós vamos encontrar essas passagens, no livro de Mateus, no livro de João, de Lucas
Mas essa aqui, ela tem uma proximidade maior ao texto, e nós vamos então estar lendo. E diz assim, versículo 4. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu as comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem, com ela o sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu na beira do caminho são as que ouviram, são os que, ao ouviram, vêm e a seguir o diabo arrebata-lhe do coração a palavra, para que não suceder de que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são as que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são as que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém? Uma palavra fantástica, fabulosa de Jesus. Eu gosto muito dos evangelhos e gosto de ler as coisas que Jesus deixou para nós. E de uma maneira muito especial, ele tem algo para nos ensinar. Então a gente viu aqui sobre a semente. Eu tenho certeza que muitos aqui nunca entraram numa lavoura, nunca pegaram numa enxada para plantar nada. Mas muitas mulheres, por exemplo, já plantaram algumas plantinhas domésticas em casa. E também aqueles que nunca fizeram isso, eu tenho certeza que na escola ele pegou um potinho, colocou um algodão, colocou uma sementinha de feijão e viu essa sementinha germinar. Não é isso? Então, as crianças, os filhos de vocês com certeza já fizeram isso na escola. Cada um de nós. Então já teve, de algum momento, a observação da sementinha brotando. Não é isso? E é muito bom a gente saber que aquela sementinha que você colocou ali, até mesmo dentro de um algodão úmido, ela vai brotar e vai brotar e vai crescer. É claro que dentro do potinho ela não vai poder nascer feijão, porque ela precisa de mais do que um algodãozinho molhado. Não é isso? Aqui, nós vamos ver Jesus explicando a respeito da semente. A semente lançada na terra. O semeador saiu a semear. E ele lançou a semente em vários lugares. É interessante a gente observar que primeira coisa, que a semente lançada ela é a palavra de Deus. E o local onde a semente cai são os diferentes tipos de pessoas que a semente encontra. Diferente tipo de coração que essa semente vai encontrar. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que pessoas semelhantes à beira do caminho. Nós precisamos entender que as pessoas semelhantes à beira do caminho são pessoas que ouvem a palavra.
Se elas ouvem a palavra, são pessoas que estão sempre por perto, estão ouvindo, ou estão até mesmo dentro da igreja. Porque elas ouvem a palavra. Então Jesus disse que essas pessoas estão à beira do caminho. Jesus, ele é o quê? O caminho. E quem não está em Jesus está à beira do caminho. Está próximo ao caminho, mas não está no caminho. Ele é o caminho. Então isso a gente precisa entender. Outra coisa que nós não podemos confundir com as pessoas que não querem nem saber de Deus. Né? Elas passam, até escutam, ouvem alguma coisa, recebem uma palavra por onde o cristão passa, às vezes é no trabalho, às vezes em outro lugar, mas elas não querem nem ouvir. Elas não querem escutar. Essas pessoas, elas estão à beira do caminho. E como é o solo e a vida dessas pessoas? O solo da beira do caminho, ele é sempre pisado. Portanto, ele é duro e quase improdutivo. Então, a gente vê as pessoas que ouvem, a palavra é pregada, a palavra é ensinada, a palavra é falada, a palavra é cantada, mas o coração está ressequido, o coração está fechado, o coração não se dispõe a receber aquilo que está sendo lançado sobre ele. Então o coração está endurecido e, portanto, ele não pode produzir. No terreno duro, a semente não encontra um local para penetrar. Imediatamente ela fica exposta, assim ela é rapidamente devorada pelas aves do céu. E as aves do céu simbolizam o diabo, que vem prontamente para roubar-lhe a semente que foi lançada. E a gente fica observando, irmãos, que as pessoas hoje estão querendo tudo muito pronto. Eu falo lá em casa que é o leite pó instantâneo, né? Que você põe no copo, mexeu, está pronto. As pessoas querem o miojo, 3 minutos, botou lá, está pronto. Que é horrível. Mas tudo muito rápido, muito pronto. Então, a gente quer a superficialidade também da palavra. Você vem, eu gosto muito dos momentos de cântico, do momento de louvor, gosto até de alguma coisa diferente que tem, mas no momento da mensagem, para sentar, ficar sentada ali ouvindo, às vezes dá sono, às vezes a sua mente viaja, você está aqui de corpo, mas de mente e de coração não está. Então, a gente precisa entender que a gente não pode ter superficialidade na palavra de Deus. Então, a palavra da beira do caminho, ela é superficial. Ela não consegue atingir o profundo do coração. Outra coisa é que quem são essas pessoas, né, que estão à beira do caminho? Ele diz que aquelas que nunca conseguiram de fato adquirir entendimento da palavra de Deus. Jesus falava por parábola e aquelas pessoas que estavam ali na multidão não conseguiam entender aquilo ali que ele estava falando. E então, os seus discípulos, muitos que estavam caminhando ao seu lado, aprendendo dele, ainda assim, não conseguiam entender aquela palavra. Aqueles que conseguiam entender a palavra eram aqueles que buscavam o entendimento. Aqueles que iam até Jesus e falavam: Senhor, o que mesmo o Senhor está dizendo? E às vezes a gente não quer saber o que Jesus está dizendo. A gente pega a palavra, lê um pedacinho, ou então eu tenho que fazer uma determinada coisa e eu vou lá como um amuleto, eu abro a Bíblia. Não, isso aqui não serve não. Aí eu abro lá, não, eu quero um salmo. Aí eu abro lá no salmo, eu leio um versículo, esse aqui tá bom. Então, é a superficialidade da palavra.
eu não me aprofundo, eu não estudo, eu não sei o que aquilo realmente está querendo dizer. Qual é o contexto daquele texto? Qual é a importância dele? Por que ele está ali? Para que ele serve? Eu não quero saber disso, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para poder sentar, ficar ali horas e horas lendo a Bíblia. E muitos ainda só tem tempo de vir domingo à noite na igreja, não tem tempo nem de vir à escola dominical, é onde a gente tem um tempo maior para sentar, para compartilhar, para estar juntos estudando a Bíblia. Mas também não tem tempo para isso. Então, irmãos, eu preciso então entender que a semente da beira do caminho, ela não serve para mim. Uma outra coisa, não basta só eu falar que eu sou cristão. Eu preciso buscar entender o que Deus quer para a minha vida. Vir à igreja é fácil. Você vir, sentar, ouvir, cantar, levantar, participar, ter comunhão. É maravilhoso, é legal. Mas não é só isso. É além. A gente cantou agora tão maravilhoso esse cântico. Leva-me além. A um nível mais profundo. Eu quero estar num nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Mas se eu não quero, eu quero a superficialidade da semente da beira do caminho. Então eu venho, sento e vou embora. Quando eu saio da porta para fora, a semente que está lançada na beira do caminho, o diabo vem, ó. E você passa a semana na superficialidade. Essas pessoas não leem a Bíblia, não oram, não procuram viver uma vida de santidade, se abastendo do pecado. São pessoas que não são reconhecidas como cristão no meio em que frequentam. As pessoas não olham para ela e falam assim, olha, você, sua fala te condena, você é diferente. É o cristão secreto, né? O agente secreto do Senhor. Ninguém sabe que ele é cristão. Mas por quê? Porque não tem intimidade com o Senhor. Não tem intimidade com a palavra. Não busca, não lê, não estuda. Ah, não, eu vou domingo lá, o pastor vai pregar, eu escuto, tá bom, tá beleza. É o suficiente. Não é o suficiente. Você só come uma vez por semana? É difícil, né, Jordã? É difícil comer uma vez só por dia. A gente come várias vezes por dia. Deixar comer o dia inteiro. Por quê? Porque o meu corpo precisa. Né? E às vezes a gente come além da conta. Mas a palavra, eu preciso deste alimento. Mas aí eu como só uma vez por semana. Quando eu vou à igreja ao domingo, eu vou lá me alimentar da palavra. Mas eu não busquei esse alimento durante a semana. Então eu passo a semana inteira com fome, fico magrinho. Aí no domingo eu venho e fico aqui. Então, irmãos, a coisa é séria. Mas a gente está seguindo por uma direção da superficialidade. Tudo muito raso. Eu não sei nadar. Fala que carioca que não sabe nadar, né? É complicado. Mas eu não sei nadar. Eu entro na água, fico lá na beiradinha. Na piscina eu fico segurando na borda. Porque eu não sei nadar. Então eu fico só na superficialidade. Porque eu não sei. Se eu for entrar lá, eu vou me afogar. Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que só isso não basta. Olha só, a segunda coisa é que pessoas semelhantes ao terreno pedregoso, terreno que tem pedras, são as pessoas que no início receberam a palavra e ainda a recebem com alegria, mas não buscam se aprofundar na palavra de Deus.
Então, está no meio das pedras. E terreno pedregoso, né, ele até tem uma areinha por cima, mas quando você cava aquilo ali, né, irmão Casemiro? Não tem como. A plantinha vai até brotar por cima. Você vê aqui, anda nas calçadas, às vezes tem uns raminhos de alguma coisa. Mas se o sol esquentou, acabou para ele. Não vai conseguir subsistir no meio daquelas pedras. Então, é o que nós já falamos, são superficiais. São pessoas desprovidas de profundeza. São pessoas que leem a Bíblia, mas não estudam. Se eu perguntasse aqui qual a diferença de ler e estudar, eu leio a Bíblia, eu também leio, mas eu não estudo. Eu não entendo, não entendi, tá bom, deixa para outra vez, se eu ler de novo, alguma coisa vai acontecer, o Espírito Santo vai revelar e eu vou saber. Eu preciso ler e estudar. A oração também é básica, né? Passa só um recadinho e pronto. Fala, mas não quer ser ouvido. Deus vai falar e você já foi. Já dormiu. Não é? Quantas vezes a gente começa a orar, nem falou o amém, já dormiu. Porque você está cansado, porque você escolheu o momento errado para poder ler a Bíblia ou orar. Então, outra coisa é que há muitas coisas que acontecem na igreja, muitas programações. Ah, não, nessa eu não vou porque é chato. Ah, na escola dominical aquele professor não aguenta mais nem olhar para a cara dele. Então fica fazendo seleção, escolhendo qual é o momento que ele gosta mais de estar. Aí ele vai estar ali. Então, irmãos, essa semente não vai poder produzir nada, nem mesmo brotar naquele lugar, naquele terreno arenoso, naquele terreno pedregoso, cheio de dificuldades. Ele diz assim, olha, os que caíram entre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então ele recebe cheio de alegria, mas vai passando o tempo, a sua alegria se apaga, né? E ele já não consegue mais permanecer. Outra coisa é que a gente vê é que as pessoas semelhantes aos espinhos. É interessante que existem muitas plantas, né? Principalmente as rosas, são lindas e maravilhosas, mas precisa de muito cuidado para você conseguir colher alguma ali, porque os espinhos são violentos e perigosos até. Se você furar o dedo, vai inflamar, vai causar problemas graves. Aqui diz que são as pessoas que dão prioridade, né? Que as preocupações da vida estão em primeiro lugar. Dão prioridade a todas as outras coisas. A casa, o trabalho, o colégio, aos amigos, as festas. Ah, se eu tiver um tempo, eu vou, compareço lá na sua igreja. Se eu tiver um tempo, eu vou domingo com você. Tem uma conhecida nossa, sempre eu passo pela rua e ela está no portão, vamos à igreja? Ela diz, domingo eu vou com você. Esse domingo ainda não chegou, estou aguardando. Mas sempre ela diz, não, hoje eu não vou por isso e por aquilo. Aí outra vez eu chamo e ela novamente fala, não, hoje eu não posso por... Sempre tem alguma desculpa. Sempre você vai ter alguma desculpa, algum motivo. Tem até um texto quando Jesus convida para a grande ceia, né, que todos têm uma desculpa. Não, Senhor, eu preciso enterrar o meu parente. Não, Senhor, eu casei, eu preciso ir lá desfrutar do meu casamento. Nós sempre vamos ter, irmãos,
um compromisso a mais. Mas o Senhor quer de nós prioridade. E como diz o pastor Jacó, não existe prioridades, é prioridade. E essa prioridade precisa ser dele. Então, nós vimos aqui que são pessoas que dão prioridade para o seu trabalho, para o seu estudo, para casa. Tem preocupação excessiva pelas coisas materiais, se esquecendo da vida espiritual. Sempre as coisas de Deus vão ficar em segundo plano. Eu tenho tempo para tudo, menos para o Senhor. Menos para ler a Bíblia, menos para orar e menos para vir à casa do Senhor. Eu me ocupo de todas as formas, mas a igreja, o trabalho do Senhor, ficou em segundo plano. Não é mais prioridade no meu coração. Então, a gente vai ver também que essas pessoas, pelas suas preocupações, pelas riquezas, são pessoas que ouvem a palavra, mas não estão mais preocupadas com aquilo que elas possuem. Normalmente são avarentas, presunçosas e dominadoras. Como Jesus fala lá, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É porque o coração deles está naquilo ali que ele tem. Jesus indaga daquele jovem, chega lá, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E ele diz, vai, vende tudo que tem, terás um tesouro no céu. Aquele jovem podia até conhecer a palavra, mas o seu coração não estava na palavra. Estava naquilo que ele tinha. E se ele estava preocupado com isso, Jesus pôs ele à prova e ele foi reprovado. Ele baixou a sua cabeça e foi embora. Quantos hoje a gente vê dessa maneira? Porque o seu amor está naquilo que ele tem, nos seus bens, nas suas coisas, no seu trabalho, naquilo que ele conquistou. Tudo isso é mais importante. Às vezes lá na faculdade eu fico muito triste quando eu começo a escutar aqueles professores lá falando tantas coisas a respeito da palavra que eles não conhecem. Eles pegam lá alguns filósofos que falaram algumas abobrinhas e começam a falar aquilo eu fico tão irritada, tão chateada de escutar. Porque eles não conhecem do que eles estão falando. Não sabe nada da palavra. Mas eles estão lá falando coisas ao vento. Então, irmãos, essas pessoas, a semente vai ser lançada, mas vai ser sufocada pelos espinhos que vão crescer junto com ela. Outra coisa que nós vamos ver é que as pessoas semelhantes à terra fértil são as pessoas que têm 3 características principais. Ela ouve a palavra e entende. Ela entende a palavra. Então, essa pessoa, ela busca conhecer mais. Os discípulos chegaram para Jesus, Senhor, o que você está falando aí? Não estou entendendo nada. E Jesus disse para eles que eles estariam recebendo o significado daquela parábola. Jesus ia explicar para eles aquilo ali. Então eles se interessavam, queriam ouvir, queriam receber e queriam entender o que Jesus realmente estava falando. Então, essas pessoas, esse coração está pronto para receber essa semente. E aí essa semente vai fazer diferença nesse coração, porque ela vai frutificar, ela vai germinar e ela vai dar frutos. Então, esse coração da terra fértil, ele ouve a palavra e entende, e ele retém a palavra no coração. O que é reter? É segurar bem, é fixar, sem deixar sair, sem deixar cair. O salmista diz assim, olha, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
A palavra, ela precisa estar no meu coração, na minha boca, no meu coração. Se não for assim, eu vou estar de acordo com as outras sementes, mas não com a semente que caiu em terra boa, em terra firme. Ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele não fica só de ouvir, mas ele retém a palavra, porque ele dá importância a essa palavra. Porque ele sabe que a palavra do Senhor é tudo, é o nosso guia. E se eu não posso me guiar, ser conduzido pela palavra do Senhor, então eu vou errar o caminho, não é? Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o que vai me guiar, o que vai me conduzir é a palavra. Vai adiantar eu seguir. E quantas coisas, irmãos, a gente faz e decisões nós tomamos sem sequer saber o que Deus pensa sobre isso. Eu tomo atitudes e resolvo as coisas no meu dia a dia. A minha vida, ela não pode ser dividida. Ah, não, minha vida secular e minha vida cristã. Minha vida secular é uma, minha vida cristã é outra. Eu não sou duas. Eu sou uma. Então, Jesus, ele precisa estar à minha frente, me conduzindo. Ele é o caminho. Então, é neste caminho que eu preciso estar. É neste caminho que eu preciso pautar a minha vida. Ele precisa estar à minha frente. Mas aí eu tomo as minhas decisões, sem sequer perguntar: Senhor, eu poderia fazer isso? É isso que o Senhor quer que eu faça? É por aqui que o Senhor quer que eu vá? Mas aí eu vou e faço. Aí eu vou e quebro a cara. E eu preciso então voltar: puxa, Senhor, não era bem isso. Então, irmãos, eu preciso estar pautado na palavra. Essa semente precisa germinar no meu coração. Precisa produzir frutos. Aquele diz que caiu em boa terra, produziu frutos. Ela era uma semente que podia, então, as outras pessoas verem. É interessante, irmãos, que Jesus, ele fala assim: olha, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Nós queremos fazer sem ele. Quando fazemos sem ele, quebramos a cara, literalmente. Então, irmãos, eu preciso dele. Eu preciso da palavra em mim. A palavra precisa estar na minha boca, no meu coração, para que eu possa realmente produzir frutos para a glória do Senhor. E o fruto que é produzido, aqui diz que é 30, 60 e até 100 por um. Nós sabemos que uns produzem menos, outros mais. A gente vai ver, fazendo tantas coisas e a gente vai ver essa pessoa numa alegria, num afã, abraçando a causa. Outros já vão mais devagar. Ninguém tem o mesmo ritmo. Mas nós precisamos frutificar. Ele diz que a árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Eu não quero ser lançada no fogo. Eu quero que o Senhor me use, me capacite a cada dia. Eu preciso estar na dependência do Senhor. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Eu não posso nada. Eu não sou nada. É por Ele e para Ele que eu preciso ser. E com Ele eu posso todas as coisas. Isso é o que eu preciso entender. E o que nós precisamos entender nesta noite é qual é o solo do meu coração. Eu não conheço o seu coração. Jesus conhece. E aleluia por isso. Eu não quero conhecer o coração de ninguém.
Não quero olhar lá dentro. Só Jesus pode. Mas Ele conhece como está o seu coração. Como está o seu coração nesta noite? Ele sabe. E tem um texto que diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele está à porta. E ele bate. Porque Jesus, ele não invade a vida de ninguém. É o seu coração que precisa você abrir. E só você tem a chave. Então, que você possa nesta noite abrir o seu coração. Para que a semente seja lançada e possa frutificar. Não deixe o seu coração ressequido. Não deixe o seu coração endurecido. Mas abra o seu coração para receber a palavra. Porque Jesus quer fazer maravilhas na tua vida. Jesus quer te usar. Jesus quer te capacitar. Jesus quer que você possa realmente fazer a diferença neste lugar e aonde você passar. Mas para isso você precisa estar com o seu coração aberto. Para que você possa realmente testemunhar. Para que você possa ser a luz de Cristo onde você estiver. Para que realmente essa palavra possa fazer valia no teu coração e na vida daqueles que te cercam. Muitas coisas Jesus ainda está trabalhando na minha vida. Muitas coisas eu sei que eu preciso mudar. E sei que Ele vai fazer, porque diz que a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. No meu coração e no seu coração. Então, irmãos, vamos deixar Jesus trabalhar. Os discípulos estavam aos pés de Jesus ouvindo, aprendendo dele. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você quer aprender de Jesus? Abra o seu coração. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor, porque a Tua palavra é clara. Mesmo quando falaste, Senhor, por parábolas, Tu deste, Senhor, o significado daquilo que estava falando. E com clareza, Senhor, nós podemos entender a Tua palavra. E que nesta noite, Senhor, os corações possam estar abertos a receber da Tua palavra. E deixar, Senhor, que a Tua palavra faça a diferença, Senhor, no seu coração. Ó Deus, só o Senhor pode quebrar corações. Só o Senhor pode transformar pelo poder do Teu Espírito. Ó Deus, vem com Teu Espírito nessa hora tocar no coração de cada um que aqui está. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa se fazer valer em cada vida aqui. Ó Pai, aqueles corações que estão ressequidos, entristecidos, ó Deus, magoados, precisam ser, ó Deus, modificados, transformados. Que o Teu Espírito, Senhor, nesta hora possa alcançar esses corações. Trabalha na minha vida e na vida de cada irmão, para que possa refletir a Sua luz, para que possa testemunhar do Teu nome por onde passarmos. Que não venhamos, Senhor, ser agente secreto, que não venhamos, Senhor, esconder que somos Teus filhos e que o Senhor nos ama e que queremos compartilhar este amor. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu possa, Senhor, transformar cada coração que está aqui nesta noite, para a glória e honra do Teu santo nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém.